A Bíblia chama o fofoqueiro, o caluniador, de diabo. Já aconteceu com você de você ter uma má visão de uma pessoa pelas coisas que algumas pessoas falavam dela e depois você chegou a conhecer ela pessoalmente e você falou, cara, nada a ver, essa pessoa é uma pessoa super legal, uma pessoa super honesta, uma pessoa super humilde, e você tinha ouvido um monte de coisa ruim a respeito dela? Quando você conhece a pessoa pessoalmente, você percebeu que tudo que você ouviu era errado. Quando você lê a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, capítulo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Essa palavra caluniadores aqui é a mesma palavra que diabo. A tradução dela no grego é diabolos. Quando a Bíblia diz assim, resistiu o diabo e ele fugirá de vós, essa palavra diabo é a mesma palavra que aparece aqui em caluniador. Então quando a pessoa ela é um fofoqueiro, quando ela é um caluniador, ela é pior do que um demônio. Porque um demônio a gente pode expulsar da igreja. Um demônio a gente pode repreender no nome de Jesus. Mas quando a pessoa ela é o diabo, ela fica infiltrada na igreja por muito tempo, causando muito estrago. E você vai entender por que esse tipo de pessoa é a coisa que Deus mais abomina. Lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, mas a sétima abomina a alma de Deus: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que apressam correr para o mal, a testemunha falsa. E a sétima, o que semeia contenda entre os irmãos. O que semeia contenda entre irmãos, é isso que abomina a alma de Deus. Se você vê a lista das 6 coisas que Deus odeia e a sétima, que é a pior que todas, entre essas 6 diz assim, aquele que derrama sangue inocente. A Bíblia está dizendo que Deus abomina mais aquele que semeia discórdia entre irmãos que o próprio assassinato. Está dizendo aqui, ó, entre as 6 coisas, aquele que derrama sangue inocente. Mas a sétima, que é semear discórdia entre irmãos, Deus abomina mais do que isso. Então, para você ver a gravidade do que é um caluniador, a armadilha que nós não podemos cair é que você ouve uma coisa dessa pessoa e você repassa. Então você está sendo conivente com o diabo. Você está sendo parceiro daquele que está semeando fofoca. É fácil identificar um fofoqueiro. Normalmente você vai ver as frases que ele começa. Nem te conto, você não sabe da última, você não vai acreditar. Não é querer falar mal de fulano, mas... Então quando a pessoa vem falar pra você, cara, eu não quero falar mal de fulano, mas você viu o que ele fez? Você não sabe o que eu ouvi a respeito dessa pessoa. Quando alguém começa com esse tipo de conversa, você tem que correr, você tem que cortar, falar, cara, eu não quero escutar esse tipo de coisa. Não seja conivente com o diabo. Quando você dá ouvido para as pessoas que falam mal das outras pessoas, você tem que lembrar de uma coisa. Provavelmente você será o próximo que ela vai falar mal. Então quem fala mal de alguém para você, depois vai falar mal de você para alguém. Quem causa calúnia, quem causa fofoca, ela está diretamente atacando a esposa de Cristo. Ele está atacando a igreja do Senhor. Ele está destruindo aquilo que Deus mais ama, que é a sua igreja. Então, se você é um caluniador, se você é um fofoqueiro, você é um inimigo da igreja, você é um inimigo de Deus. Quando você ouve alguma coisa sobre os teus irmãos, você deve ficar calado, você deve orar por eles, você deve levar isso para o teu joelho, para a tua oração. Se o tempo que as pessoas gastam falando mal uma das outras, elas gastassem orando, nós não teríamos tantas divisões, tantas calúnias e tantas coisas horríveis que estão acontecendo hoje na igreja. Quando Jesus tinha um problema com alguém e sabia que a pessoa estava errada, Jesus falava isso na cara dela. Jesus falava na cara para os fariseus, vocês são sepulcros caiados. Jesus não falava nas costas, Jesus não ficava levantando contenda contra alguém. A pessoa que é fofoqueira, pessoa que é caluniadora, o diabo não ataca ela, o diabo não persegue ela. Essa pessoa ela não vai ser atacada, ela não vai receber retaliação. Por quê? Porque ela é amiga do diabo. Ela está fazendo mais estrago dentro da igreja que os próprios demônios. Ela é a melhor amiga de Satanás.